Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela, tem uma foto aí do senador republicano dos Estados Unidos, o Josh Hawley, acho que é assim que se pronuncia o nome deste senador. Ele está propondo uma maior transparência para que os Estados Unidos enviem a sua, assim dita, entre aspas, ajuda à Ucrânia, só que o projeto do tal do Josh Hawley acabou sendo negado pelo Senado e não avançou, o que significa que, e isso explica o título que eu coloquei lá naquela caixinha preta na parte superior da tela, nada de transparência no que diz respeito a, entre aspas, ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. Por quê? Porque ela continuará se dando de maneira completamente opaca. Inclusive já teve congressista dos Estados Unidos, inclusive acho que foi até o atual líder da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, que falou algo do tipo: não podemos continuar dando um cheque em branco para o governo Zelensky, e atualmente ele mudou completamente o discurso, logicamente por causa da pressão dos mais variados setores poderosos, políticos, militares e econômicos nos Estados Unidos. Ou seja, o cara antes dizia, olha, não dá para dar um cheque em branco para o governo ucraniano, porque isso é dinheiro do povo dos Estados Unidos, e atualmente ele inclusive está incorporando o discurso de que o governo Biden não ajuda com uma quantidade suficiente de dinheiro e de armas o governo Zelensky, ou seja, o cara mudou completamente o seu discurso. Vamos ver se o Josh Hawley também vai mudar o discurso dele aí, o senador Josh Hawley. Trago a seguinte matéria para a nossa discussão, matéria da Fox News. O senador Hawley pede que o inspetor-geral duro e tenaz supervisione a ajuda à Ucrânia. A matéria continua. Hawley disse que a nomeação de um cão de guarda para supervisionar a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia não deve ser controversa. Só que já foi votado e o Josh Hawley perdeu. Ou seja, esse inspetor-geral duro e tenaz não irá acontecer, não irá existir a figura desse inspetor-geral aí. Ou seja, não haverá transparência por variados motivos que eu vou discutir com vocês aqui. Não todos, mas, logicamente, alguns deles, até porque temos discutido esse assunto aqui no canal. Trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte: o Senado dos Estados Unidos, o Senado Yankee, votou contra supervisionar os bilhões em ajuda à Ucrânia, ou seja, não haverá transparência, não haverá a figura do inspetor-geral duro e tenaz do qual o Josh, acho que é Josh, tá? É Josh Hawley o nome do cara. O Josh Hawley aí tá falando. Então essa figura aí, essa matéria deve não, né? Ela com certeza é anterior à votação e na votação o Senado não aprovou o projeto do Josh Hawley aí. O segundo ponto, o inspetor-geral poderia detectar irregularidades que já foram vistas no Oriente Médio. Diga-se de passagem, se essa figura fosse criada, desse inspetor-geral duro e tenaz, vou ficar repetindo aí o que o Josh Hawley falou, um dos caras cotados era não me recordo o nome do cara, eu já falei dele aqui. Ele já trabalhou numa função muito parecida no que diz respeito ao que foi feito no Afeganistão. E no Afeganistão houve um enorme desperdício, segundo esse cidadão aí, que é esqueci o nome do cara, o sobrenome dele acho que é Sopko, acho que é esse o sobrenome do cara. Eu trouxe ele aqui já para discussão, não no canal, né? Não falei com ele, eu já falei sobre ele aqui no canal. E ele, inclusive, apontou o fato de que tudo que aconteceu em outros carnavais aí por parte do governo dos Estados Unidos está se repetindo agora
no que diz respeito à Ucrânia. Justamente por isso ele estava sendo cotado para assumir essa função do inspetor-geral duro e tenaz no que diz respeito à questão da Ucrânia, mas no final das contas a coisa não avançou. Por isso que eu coloco aquele segundo ponto ali que eu repito para vocês. O inspetor-geral poderia detectar irregularidades que já foram vistas no Oriente Médio. Inclusive trariam um cidadão que tem críticas sobre esse desperdício, aí, sobre esse, em parte desperdício, em parte projeto que usa a Ucrânia para enviar armas para outros lugares, assim como vários países do Oriente Médio viraram plataforma para armar vários grupos, inclusive grupos terroristas, ou sobretudo grupos terroristas, né? Na Ucrânia está acontecendo o mesmo e tanto é que o Congresso aí resolveu não levar à frente isso, né? Tá aí uma foto meramente ilustrativa, temos um cidadão ali sentado brincando com uma bazuca, né? Então, continua que não, diz respeito, eu não vou avacalhar, diz respeito ao conflito na Ucrânia, tá? Só trouxe essa imagem porque estamos falando justamente sobre envio de armas, de equipamentos. Uma parte considerável do dinheiro dos Estados Unidos também, do povo dos Estados Unidos, também vai para abastecer a máquina pública do governo Zelensky e assim por diante. Trago 3 pontos para a discussão aí. O primeiro deles é o seguinte: o projeto não é do interesse da indústria de armas dos Estados Unidos. Todo desperdício é bem-vindo, por quê? Porque o desperdício, entre aspas, acaba indo parar no bolso da indústria de armas, que é propriedade das grandes oligarquias financeiras dos Estados Unidos. Desperdício para quem? Para o povo, porque isso aí, no final das contas, vira contratos com o complexo industrial militar dos Estados Unidos, que acaba despejando dinheiro público e na indústria de armas. É uma transferência de renda do povo dos Estados Unidos para os grandes magnatas, que são proprietários das indústrias de armas. Esse é o ponto. São negócios, a gente está falando de negócios aqui. É guerra? É, mas são negócios também. Isso aí é sobretudo negócios? Não sei. Segundo ponto, o projeto também não interessa ao plano Yankee de usar a Ucrânia para espalhar armas pelo mundo, já que isso foi levantado por um documentário da mídia corporativa dos Estados Unidos, que foi um documentário da CBS, que trouxe o dado de que 70% das armas que são enviadas para a Ucrânia não chegam ao fronte, ou seja, 30% chegam e o restante é desviado para vários lugares do mundo. Algumas pesquisas já foram feitas e apontaram que a infraestrutura militar da Ucrânia sequer daria suporte para tanta grana que foi colocada lá, ou seja, isso aí só pode ter que parar em outro lugar. Ou chega na Ucrânia e dali vai para outros lugares, ou não passa nem perto da Ucrânia. Diga-se de passagem, esse documentário da CBS aí que trouxe esse dado, ele foi retirado do ar, e agora não me recordo se ele nunca mais voltou ou se ele voltou com alterações. Mas certamente os nossos heróis anônimos aí da rede devem ter salvo esse documentário que levantava essa questão do desvio de armas. Terceiro ponto. O Josh Hawley aí é a favor, daí tu pensa, o Josh Hawley, né, um cara que pode estar a favor da paz, do dinheiro público, não é bem por aí. Porque a ideia do Josh Hawley, acho que é Josh, cara, eu posso estar errando o nome do cara o tempo inteiro, mas acho que é Josh Hawley o nome do cara. É o que eu coloco no último ponto. O Josh Hawley é a favor de centrar todos os esforços e gastos contra a China, e não necessariamente contra a Rússia, ou seja, não tem nada a ver aí com um projeto antibelicista do Josh Hawley. É simplesmente a alocação de dinheiro. A gente é anti-China, mas não é tanto assim anti-Rússia. Então tem setores políticos nos Estados Unidos que, sobretudo nas alas republicanas, que não acreditam na possibilidade, e estão corretos nesse ponto, de enfrentar ao mesmo tempo China e Rússia. E tendo que escolher entre um e outro, optam logicamente por enfrentar a China, que seria o grande adversário dos Estados Unidos em escala global. E na verdade a China tem um projeto econômico, um projeto tecnológico, está se apresentando como o país que aponta uma saída à estabilidade, pode oferecer um rumo global e por isso, né, pelo pacote todo, a China é uma afronta à atual ordem controlada pelas oligarquias britânicas e estadunidenses, a ponto das próprias oligarquias britânicas e estadunidenses ganharem dinheiro na China, só que o pessoal não conseguiu entender
Como pode deixar de ser China dependente e manter a hegemonia? A China criou uma arapuca aí, que começou lá na década de 1970, com a inserção da China no mercado internacional, que na verdade essas oligarquias pensaram que trazendo a China para o negócio, para o mercado, e integrando ela, o próprio capitalismo iria dissolver o socialismo chinês por dentro, mas a coisa não se processou assim. Foi a China que entendeu o jogo e hoje joga tão bem ou até melhor do que o atlanticismo, esse jogo da economia globalizada. Esse é o grande impasse. E claro, a China compreendeu essa coisa do... é uma cultura milenar, né? Uma cultura milenar que tem toda essa questão por causa do maoísmo, né? Do marxismo, ao longo da sua história, né? Que tem essa coisa da cultura milenar estratégica e a questão do materialismo e do reconhecimento dos meandros do capitalismo. E a China conseguiu fazer a leitura sobre a irracionalidade das oligarquias quando querem ganhar dinheiro. Tudo que a China teve que se fazer foi se apresentar como altamente rentável. Ela foi se fortalecendo ao ponto desses caras se tornarem China dependentes, esse é o ponto. Vamos continuar e vamos para outro assunto aqui então. Vou falar bastante de questão nuclear hoje aqui, tá cheio de notícia nuclear, tá? Coloquem aí as suas roupas especiais aí e cuidado com a radioatividade, porque temos vários temas nucleares para discutir aqui hoje. Coloco lá no título, na caixinha preta, escalada nuclear em marcha. Trago uma matéria da Reuters. Os Estados Unidos param de trocar dados nucleares com a Rússia após a suspensão do Tratado de Não Proliferação de Armamentos Nucleares pelo lado de Moscou, né? Ou seja, esse fato já vou dizer antigo, né? Porque acontece tanta coisa, mas já faz tempo, já faz semanas aí que a Rússia comunicou a suspensão da sua participação no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Discutimos isso longamente aqui no canal. Agora aparece o governo dos Estados Unidos e diz que justamente por isso ele também não vai mais compartilhar dados nucleares com a Rússia, porque a Rússia ela suspendeu a sua participação. Temos aí uma trocação de soco aí, né? Tá aí o cara que apresentou publicamente essa ideia, que é o John Kirby, que tem justamente essa função, já que ele é o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, foi ele que trouxe essa ideia, logicamente uma ideia que foi apresentada pelo governo Biden, né, pelo Pentágono, e eu trago duas ideias sobre essa discussão. A primeira delas é a seguinte: os Estados Unidos alegam estar pressionando a Rússia a retornar para o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Olha, sendo bem sincero, isso aqui eu estou especulando, tá? Quando eu estou especulando eu aviso. Eu não sei se os Estados Unidos têm a intenção de trazer a Rússia de volta para esse tratado de não proliferação de armas nucleares, porque tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, assim como todas as pedras da rua, sabem que não existe o mínimo contexto para Estados Unidos e Rússia hoje discutirem qualquer tratado de não proliferação de armamento nuclear, porque estão o tempo inteiro falando sobre o possível uso tático de armamento nuclear. A gente teve os britânicos aí enviando material urânio empobrecido para a Ucrânia usar. Não existe um contexto para essa discussão. O que os Estados Unidos estão fazendo eu não vou mais compartilhar e vou fazer a Bangu aqui, o meu projeto nuclear e vou utilizar a Rússia como uma explicação para eu estar fazendo isso. Na verdade, esse tecido aí já foi bastante rasgado dessas negociações nucleares e a gente caminha mais ou menos para um cenário de apagão e de pouca transparência nesse sentido. E, lógico, justamente por isso que eu falo de uma escalada nuclear em marcha. Porque os princípios, o que é a diplomacia no final das contas? São princípios mínimos para manter uma certa selvageria internacional. A gente tem uma selvageria dentro de certos princípios, para a coisa não descambar totalmente. O que está acontecendo é que esses princípios estão sendo todos removidos, ou seja, a diplomacia está sendo cada vez mais desmerecida e, logicamente, que a selvageria mais à flor da pele vai tomando conta. Porque né, a diplomacia não é a existência total da paz. A diplomacia é necessária, sobretudo, em momentos hostis. Só que a gente vive um momento no qual a diplomacia está sendo empurrada cada vez mais para trás, né, por causa da própria destruição do cenário anterior,
que era de hegemonia da OTAN. A gente tem essa emergência da multipolaridade muito mais conflituosa, muito mais cheia de problemas, claro, mas tempos muito interessantes. Segundo ponto, a Rússia disse que os Estados Unidos não comunicaram previamente sobre a decisão. Os Estados Unidos disseram, não, a gente já comunicou à Rússia que a gente faria isso. Aí veio o Sergei Lavrov, que é esse cidadão da foto aí, que é o cara das relações exteriores da Rússia, e disse, não, eles não comunicaram a gente não, isso é mentira. Ele não falou que era mentira, né? Ele foi bem mais polido do que eu falando sobre isso. Ele disse, não, a gente não foi comunicado sobre isso. Trago 3 pontos aí para discussão. O primeiro deles é o seguinte: a questão nuclear entre Rússia e OTAN vem escalando rapidamente. Ou seja, não existe cenário para discutir um novo acordo, um novo tratado de não proliferação de armamento nuclear. Porque não existe contexto entre OTAN e Rússia. Entre OTAN e Estados Unidos. Tu pega OTAN e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos. Tu pega a Rússia e Estados Unidos, tu tem uma quantidade gigantesca de armamento nuclear. Se as duas maiores potências nucleares não encontram contexto para discutir, logicamente que toda a discussão fica muito perdida, porque são os países centrais nessa discussão. Isso simplesmente é o quê? É o cenário concreto de instabilidade global e de aumento das hostilidades sendo espelhado nos contratos, ou seja, os acordos, os termos, toda a ordem estabelecida, a ordem mundial, ela está sendo substituída. E com ela todos os seus acordos e tratados. Porque todo acordo e tratado é respaldado na realidade. Se a realidade está mudando, lógico, os acordos vão mudar e as instituições também vão mudar. Segundo ponto, os britânicos já enviaram munições com urânio empobrecido para a Ucrânia. Ou seja, os caras mandaram. Isso é o que está acontecendo agora. Qual é o contexto que existe para discutir não proliferação? Né? Terceiro ponto, a Rússia já respondeu, inclusive, aos britânicos, apresentando o projeto de instalar armas nucleares na Bielorrússia. Que os Estados Unidos não criticaram veementemente e nem podem, porque os Estados Unidos também têm armamento nuclear instalado em vários países membros da OTAN, que eu já discuti com vocês isso aqui no canal. Trouxe inclusive os países recentemente. Continuamos nos temas nucleares, radiativos aí, né? Não sei se vocês vão poder ficar 50 minutos ou 40 minutos, que é o tempo do vídeo, expostos a tanta radioatividade, mas vamos continuar aqui. O que eu digo para vocês sempre, né? E vamos falar aqui porque eu vou falar a respeito desse envio de munição com urânio empobrecido para a Ucrânia por parte dos britânicos. Se a gente estivesse chegando no planeta agora e a gente comparasse com o que estava acontecendo, digamos, 5 anos atrás, não sei nem se precisa voltar 5, mas eu vou voltar 5, tá? A gente comparasse como se discutia a questão nuclear há 5 anos atrás e agora, a gente perceberia que tem alguma coisa muito errada no processo. A coisa escalou bastante. Porque a gente já está falando sobre, não é sobre o possível uso. A gente está falando sobre os britânicos publicamente dizendo que enviaram não armas nucleares táticas, mas munição com urânio empobrecido, que gera problema para a sociedade civil. A gente está vendo que resposta à Rússia falando sobre instalar armas nucleares táticas na Bielorrússia, os Estados Unidos também falando sobre isso. Se a gente chegasse agora no planeta, a gente perceberia que a coisa está bem complicada. É aquela coisa do sapo na panela de água, né? Se tu coloca o sapo na água quente, ele salta fora. Agora, se tu coloca o sapo na panela de água fria e tu vai aquecendo ela aos poucos, ele morre ali dentro, sem perceber a mudança de temperatura. A gente é assim com o cotidiano. Tanto é que uma frase que eu sempre trago aqui, não é minha, tá? Não vou roubar a frase de ninguém. Não tem nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Como a gente está mergulhando dia após dia nessa discussão, a gente se habitua com ela. Mas é algo muito preocupante, logicamente. Olha isso aqui, vamos discutir isso aqui. Os britânicos e o urânio empobrecido que foi enviado para a Ucrânia. Trago a seguinte matéria para vocês. Exclusivo. Soldados ucranianos vistos com munição de urânio empobrecido no Reino Unido. E esse material já foi. Eles já foram treinados, os soldados ucranianos, sabendo que esse material seria enviado. Os tanques britânicos já foram enviados
com esse material para a Ucrânia, que será utilizado. A mídia corporativa fala sobre isso abertamente? Tem crítica, tem articulista da mídia corporativa sentando o ferro no Reino Unido? Eu não vi. Eu não liguei a TV e vi lá os especialistas, entre aspas, em relações internacionais falando sobre, olha, que absurdo o Reino Unido colocando o mundo numa situação de insegurança, isso é um risco à saúde, isso é um risco à natureza, porque isso gera um problema para a natureza também. Os resíduos vão ficar na natureza, isso é um problema para a Ucrânia. A matéria continua. Surgem as primeiras imagens, inclusive divulgadas pelo próprio Ministério da Defesa do Reino Unido, as primeiras imagens de tripulações de tanques ucranianos sendo treinadas na controversa arma em um curso na Grã-Bretanha. Munições com ponta de urânio empobrecido para furar blindagem de tanque. Está aí uma foto do Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, e eu trago duas ideias ali para discussão. A primeira delas é a seguinte. O Ministério da Defesa britânico divulgou um documentário, se eu não me engano, com imagens do treinamento de soldados ucranianos. Os caras estão trazendo a público, eles não vão botar isso aí à toa. Eles estão trazendo essa polêmica, eles estão estimulando, possivelmente, eles estão querendo uma resposta nuclear tática russa para conseguir criar um cenário internacional de enxovalhamento de que a Rússia começou uma guerra nuclear para tentar mudar a postura dos países do sul global em relação às sanções em relação à Rússia. Vejo a coisa mais ou menos por aí. Esses caras não dão ponto sem nó. Ou vocês acham que o Ministério da Defesa britânico ia divulgar um documentário com imagens e isso seria um deslize, um erro? Esses caras não erram quase nada. Esses caras estão aí há séculos promovendo problemas no mundo. Trago um segundo ponto aqui. As imagens revelam a presença de soldados dos Estados Unidos no treinamento. Isso amplia ainda mais a tensão nuclear, porque os Estados Unidos não enviaram esse material, mas participaram do treinamento, sabiam e assinam embaixo. Está aí imagens que aparecem nesse artigo que eu trouxe para vocês aqui, né, o artigo deste portal, e imagens que eu tirei de lá, tá? Imagens que estariam no tal do documentário aí que foi publicado pelo Ministério da Defesa britânico, e está aí o armamento, né? Está aí a munição e os soldados aparecendo aí. Soldados ucranianos que estão sendo treinados. Trago dois pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte. Além de destruída pela guerra da OTAN, é uma guerra da OTAN, foi ela que transformou a Ucrânia numa bucha de canhão, que fez com que a Ucrânia cruzasse variadíssimas linhas vermelhas, todas elas cantadas pelo Putin, não passa daí, não passa daí, não passa daí que vai dar problema. A Ucrânia passou, a OTAN passou e o Putin disparou as operações militares na Ucrânia, mas depois de tudo que a OTAN fez. Diga-se de passagem, o Euromaidan ele já evidencia o início desse projeto de transformar a Ucrânia numa arma contra a Rússia, e tem documentos lá estudos eu esqueci o nome do think tank agora, cara, o centro de estudos lá que é o... esqueci, eu já discuti variadas vezes aqui, agora por favor comentem aí, tá? Vocês vão lembrar mais do que eu. Da Rand Corporation, tá? Não trouxe aqui o nome, mas acabei lembrando. A Rand Corporation, que é um centro de estudos militar estadunidense, um think tank, tem um estudo de 2019 que dá passo a passo tudo o que está acontecendo agora, ou seja, os caras esquematizaram tudo o que está acontecendo agora. Aí eu continuo ali, né? Além de destruída pela guerra da OTAN, a Ucrânia terá que lidar com o resíduo do urânio e com a saúde da população. Continuo. Segunda ideia ali, o Ministério da Defesa do Reino Unido alegou que os impactos para o meio ambiente e para a saúde de civis e militares será pequeno. Isso é mentira, Já foi usado no Iraque, já foi usado em outros lugares, e essa munição com ponta de urânio empobrecido gera muitos problemas para a sociedade, tá? E para a natureza também. Vamos falar da Polônia, tá? Vamos falar um pouquinho da Polônia, que se meteu na questão da Bielorrússia, como já era esperado. E eu coloco lá em cima o seguinte título, caixinha preta. Estados Unidos deixa a Polônia o papel incendiário. Os Estados Unidos assumem um papel publicamente moderado, mas nos bastidores ficam inflamando a situação e instrumentalizando a Ucrânia, mas publicamente se apresentam como moderados e deixam a Europa dar cara a tapa.
sobretudo a Polônia. Aí vem a Polônia e coloca o seguinte, traga uma matéria da Reuters. A Bielorrússia enfrentará mais sanções por plano de armas nucleares, diz o governo polonês. Por que o governo polonês está falando isso? Porque a Rússia irá instalar armas nucleares táticas no território bielorrusso, claro, com o consentimento do governo bielorrusso, e essas instalações ficarão prontas até o dia 1º de julho, que é uma discussão que eu trouxe recentemente. Aí o governo polonês está respondendo a isso, claro, é sempre a Polônia fazendo esse tipo de colocação. Ela apresenta-se como uma liderança da OTAN na Europa, está usando o cenário para ganhar um espaço enorme, está usando também o contexto para sair da alça de mira da própria OTAN, que vinha disparando loucamente contra esse governo que está aí. Está aí a figura do Morawiecki, que é o primeiro-ministro polonês, e eu trago duas ideias para discussão. A primeira delas é a seguinte: a Polônia prevê estrangular a passagem de pessoas e de mercadorias para a Bielorrússia. Isso seria a ampliação das sanções, segundo proposta do governo polonês. O governo polonês não consegue ficar quieto numa situação. Tem uma situação envolvendo Bielorrússia ou Rússia, ele vai entrar de sola e vai adotar o papel incendiário. A gente está vendo isso desde o início do conflito, inclusive antes. Trago um segundo ponto. A Lituânia também já havia alertado, e eu falei para você sobre isso, que pedirá mais sanções à Bielorrússia, ou seja, temos aqui um caso típico da OTAN utilizando como linha de frente contra a Rússia os países do leste europeu. Inclusive usam a pressão dos países do leste europeu para pressionar países como Alemanha e França, que tentam adotar uma postura um pouco mais, né, não muito mais, mas um pouco mais autônoma. A Alemanha perde muito rompendo parcerias energéticas com a Rússia, tenta manter um certo distanciamento, mas sempre acaba entrando aí nessa espiral de autodestruição, porque ela entra num projeto que acaba atrapalhando o próprio projeto econômico alemão. Uma imagem aí, pintei a Polônia e a Bielorrússia, fazem fronteira aí, né, os dois países. Inclusive tem problemas de fronteira que estavam sendo registrados antes do conflito começar, várias questões ali muito complicadas. E tem problemas históricos entre o governo bielorrusso e o governo polonês. Trago dois pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: o possível avanço e anexação por parte da Polônia de territórios ucranianos gerará problemas com a Bielorrússia. Digamos que a Polônia consiga anexar uma porção ocidental qualquer do governo ucraniano, ou tudo aquilo que sobrar do governo ucraniano e que não estiver fazendo parte do território russo. Vocês percebem ali que a porção oeste da Ucrânia, mais a Polônia, aumentaria a superfície de contato entre a Bielorrússia e a Polônia. Como a Polônia faz parte da OTAN, aumentaria a superfície de contato entre a Bielorrússia e a OTAN. Justamente por isso o Putin já pode estar colocando o armamento nuclear tático muito embora, né? Alguém comentou e comentou bem, né? A gente está falando de mísseis intercontinentais, ou seja, onde ele vai estar, assim, ele vai estar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, não vai fazer muita diferença no final das contas. Mas existe a presença, assim, simbólica daquilo, né? É um gesto simbólico. Mas dificilmente a Bielorrússia vai permitir esse avanço da Polônia sobre o território ucraniano. Segundo ponto, Polônia e Bielorrússia já tiveram problemas por conta de uma crise migratória antes do conflito na Ucrânia começar, e a Polônia pode estar envolvida na tentativa de golpe, tentativa de derrubada do Lukashenko, que é o líder político bielorrusso. Esses problemas são anteriores. Quase houve um golpe, o Lukashenko conseguiu controlar a situação, houve ali protestos, uma tentativa de assassinato contra o Lukashenko, depois das eleições que ele venceu, e isso foi orquestrado, ao que tudo indica, a partir da Polônia também. Ou seja, esses problemas eles já são anteriores ao conflito na Ucrânia. Temos aí uma votação na ONU, no Conselho de Segurança da ONU. Coloquei ali o seguinte título: a ONU não investigará o atentado que ocorreu no Nord Stream, nas linhas do Nord Stream 1 e 2, que dizem respeito àquele gasoduto que leva gás da Rússia até a Alemanha pelo Mar Báltico. Eu já trouxe um mapinha aqui para a gente falar sobre isso.
Quem está acompanhando o canal já sabe do que eu estou falando aqui. Quem está chegando agora, né, vai se ambientando aos poucos. Trago aí um recorte da própria portal das Nações Unidas e que diz o seguinte: Conselho de Segurança da ONU rejeita o projeto de resolução que estabelece comissão para investigar a sabotagem ao gasoduto Nord Stream, as linhas do Nord Stream 1 e 2 que foram atacadas, segundo esse jornalista que está aí, premiadíssimo, né, que é o Seymour Hersh, já denunciou vários crimes cometidos pelo Estado Yankee. Ele trouxe uma novidade que eu tenho discutido com vocês, que é a seguinte ali, coloco nas letrinhas em vermelho. O Seymour Hersh denunciou a participação da Noruega e da Marinha dos Estados Unidos na explosão das linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2 durante um exercício da OTAN que foi elaborado. A Marinha Yankee plantou as bombas e um avião norueguês explodiu essas bombas aí. Foi isso que ele trouxe a público, isso gerou um rebuliço enorme e a Rússia convocou o Conselho de Segurança da ONU para conversar sobre isso e o Conselho de Segurança votou. Se eu não me engano, assim, quase todos se abstiveram e apenas votaram a favor, coloco ali no segundo ponto, apenas o Brasil, uma bola dentro, ótimo, tá? Votou a favor dessa... Brasil que tinha condenado lá, né? Tinha votado contra a Rússia anteriormente. Fiz minhas críticas aqui, inclusive, alguns de vocês não concordaram, mas ficou a minha crítica, o mundo existe justamente para isso, para a gente poder divergir. Deixei as minhas críticas, acho que o Brasil tinha errado naquele momento, porque era momento de se abster, porque todos os BRICS se abstiveram de votar naquele momento e o Brasil foi lá e acabou condenando a Rússia. Não foi uma postura, ao meu ver, adequada, cada um tem o direito de opinar como quiser. E agora ele acerta, um acerto, né? Concordemos todos aqui, né? Apenas Brasil, China e Rússia votaram a favor da investigação. Ótimo. Quando eu vi o erro, critiquei o erro e agora estou elogiando o acerto aí do governo brasileiro se posicionando a favor das investigações. Tem que investigar. A gente está falando de um atentado terrorista, tá? Que pode ter sido levado a cabo, que surpresa, pelos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos podem estar envolvidas na explosão das linhas do Nord Stream 1 e 2. Isso é um ataque terrorista, né? Mas não seria nenhuma novidade para os Estados Unidos, né? Tem aí a Alemanha pintada e a Rússia. Não consegui pintar toda a Rússia e enquadrar no mapa porque, convenhamos, a Rússia é enorme, né? E aí, aquele X não é onde aconteceu a explosão. Eu estou fazendo um X no Mar Báltico para vocês saberem de que mar se trata aí para a gente fazer essa discussão. O gás saía da Rússia e chegava até a Alemanha por linhas do gasoduto que iam pelo Mar Báltico. Isso é o Nord Stream. Gás barato, altamente competitivo e roubava espaço do mercado do caro e pouco ambiental gás de xisto dos Estados Unidos. Juntem as peças e vocês vão entender uma parte considerável do conflito na Ucrânia e das sanções contra a Rússia que a Europa foi induzida a promover. 2 pontos que eu trago para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: o Seymour Hersh também denunciou a atuação da CIA junto à mídia para produzir matérias com versões alternativas mentirosas sobre o atentado, de que grupos ucranianos que foram no iate polonês, não sei agora, um iate alugado, fretado na Polônia, é isso? Não me recordo agora exatamente qual é a versão ali. Não me recordo. Bom, mas enfim, é uma versão mentirosa ali que foi inventada. Isso foi veiculado pela mídia dos Estados Unidos, pelo The New York Times e por um jornal alemão que eu não me recordo qual é agora. Opa, acertei meu óculos aqui. Que eu não me recordo exatamente qual é. Veio essa versão a público e foi a CIA que plantou aí essa versão segundo o Seymour Hersh. Outro ponto que eu trago para a discussão é o seguinte: o Seymour Hersh afirma que não pode afirmar que o governo alemão, aquele afirma que não pode afirmar, ficou ruim, né? Repetir as palavras ali ficou confuso. Ele diz que não pode afirmar que o governo alemão participou do atentado. Ele nunca falou isso. Mas que certamente está acobertando os reais responsáveis porque não está falando com sinceridade e clareza a respeito desse atentado aí por causa das investigações que está fazendo. Tem mais tema nuclear aí, tá? Coloco o seguinte título, vamos lá para o Indo-Pacífico, vamos falar um pouquinho sobre a Ásia. Mais movimentos diplomáticos da China, coloco na caixinha preta lá em cima, seguinte título, e trago uma matéria do
South China Morning Post. Não coloquei aí o nome do jornal, mas é do South China Morning Post. E trago a seguinte matéria. Apoio da China à zona livre de armas nucleares da ASEAN. A ASEAN é um grupo, eu já vou trazer para vocês, tá? Que diz respeito ao conjunto, o grupo de países do Sudeste Asiático, tá? Que tá aqui, ó, eu já vou dar o spoiler, tá aqui, ó, a ASEAN, né? É a Associação de Nações do Sudeste Asiático, estão aí os países, depois já trago eles em detalhe, e a China está buscando capitanear ali uma zona livre de armas nucleares, mais um movimento nuclear da China, não, mais um movimento diplomático da China. A matéria continua e traz 2 pontos, continua na matéria, tá? Pequim deseja se tornar o primeiro Estado com armas nucleares a assinar tratado comprometendo-se a manter as armas fora do Sudeste Asiático. A China aproveita o momento de discussão sobre colocar armamento nuclear em instalações em outros países para se prontificar a não fazer o mesmo. Isso porque Reino Unido e Estados Unidos estão transformando a Austrália numa garagem barra oficina, barra estaleiro, de submarinos nucleares. A China, ela tem o timing, né? Ela aproveita ali o ensejo. Tem essa discussão aí sobre a questão do envio de munição britânico para a Ucrânia, né, com urânio empobrecido. Aí a Rússia responde colocando armamento na Bielorrússia. Os Estados Unidos ficam quietos porque tem armamento em tudo que é país no mundo, nuclear. E a China se prontifica a não fazer isso, a não fazer com que o ambiente de Guerra Fria contamine os países do Sudeste Asiático. Cara, é muito complicado, né? Isso aí é assim, ó, é uma cultura milenar que tem anos e anos e anos de estratégia. Né? Então a China é danada na geopolítica, né? Ela tá na diplomacia, assim, ela tá voando em campo. Sabe quando o cara tá jogando, assim, o cara dá toque de calcanhar e acerta? A China está terrível na diplomacia, terrível no sentido de tá impossível de segurar os caras, né? Isso foi muito bem recebido pelos países do Sudeste Asiático, que já disseram que tudo que eles querem é não se verem envolvidos numa espécie de nós ou eles ao estilo Guerra Fria. É difícil, né? A China é danada. Segundo ponto que eu coloco ali, os esforços da China para cortejar seus vizinhos são um contra-ataque à construção de alianças dos Estados Unidos na região, que agora inclui submarinos movidos a energia nuclear para a Austrália. Então uma foto aí do Xi Jinping, foto meramente ilustrativa, e eu trago aí 2 ideias para a nossa discussão. A medida bate de frente com a transformação da Austrália em uma garagem para submarinos nucleares, que segundo o próprio governo chinês é uma forma dos Estados Unidos driblarem o Tratado de Não Proliferação de Armamento Nuclear com essa desculpa de investimento em submarino nuclear e aí tu vai trabalhar com urânio enriquecido, e fazer isso meio que trabalhando pela porta dos fundos, né? É um assunto que eu já discuti com vocês. Segundo ponto, a OTAN propõe o caos, a China responde com a estabilidade. Esse tem sido o modus operandi da China e ela está jogando esse jogo com maestria. Tá? Botou para conversar o Irã e a Arábia Saudita, conversou com o Putin e agora vai conversar com o Zelensky, vai tentar intermediar um acordo de paz, que a França já disse, olha, a gente pode de repente participar disso aí. Então a China, os Estados Unidos tentam gerar um caos internacional, mandando a Nancy Pelosi para Taiwan, a China responde com estabilidade, não gera nenhuma bagunça, até o mercado, até os portais de investimentos elogiaram a China e enxovalharam o Congresso dos Estados Unidos naquele momento. A China está pescando os altos interesses financeiros por onde eles são pescáveis, que é pela sua irracionalidade na vontade de ganhar, encher as burras de dinheiro. A China não vê esse ganho de dinheiro como norte, como esses setores, esses tubarões financeiros altamente prostituídos ao dinheiro. Para a China, o mercado é um meio, é uma ferramenta, é um fim que o Estado utiliza. É diferente, né? É um raciocínio que não vai entrar na cabeça, dificilmente vai entrar na cabeça do Ocidente uma coisa dessa. Tá aí os países do ASEAN, aí, né, que Tailândia, Indonésia, né, tá aí. Quem quiser dar uma paradinha no vídeo e olhar com calma, depois faça, só trouxe aí para a gente ilustrar essa questão.
e trago duas ideias ali para discussão. Primeira delas, alguns países da região condenaram a Austrália, que eu me lembro, eu acho que eu vi a Indonésia e a Malásia, eu acho, sentando ferro ali na Austrália, né? Condenaram a Austrália por favorecer a ampliação da tensão China e Estados Unidos com esse negócio de submarino nuclear e com essa parceria do AUKUS aí. O que é o AUKUS? É uma parceria, entre aspas, entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Na prática é os Estados Unidos e o Reino Unido transformando a Austrália numa bucha de canhão contra a China. Nesse caso aí, numa garagem, barra oficina, barra estaleiro, para submarinos nucleares britânicos e estadunidenses. Segundo ponto, outro acordo que também preocupa a região é a parceria quadrilateral, ou o Quad, que tem como participantes a Índia, a Austrália, o Japão e os Estados Unidos. A Índia é aquele participante muito ensaboado, né? A Índia está ali só para manter um pé em cada canoa, né? A Índia faz jogo militar com a Rússia, com a China, ela faz exercício com os Estados Unidos, participa do Quad, vai lá e vota, não vota junto com a OTAN, se abstém de condenar a Rússia. A Índia faz um jogo super ensaboado, né? Mas, né, a região não vê com bons olhos o Quad e o AUKUS, né? Vamos falar um pouquinho, né? Vamos continuar falando sobre Israel, porque tem uma matéria muito interessante sobre o posicionamento de grupos palestinos, que acaba espelhando a opinião do povo palestino, sobre como eles enxergam, como eles veem o que está acontecendo nesses protestos em Israel. Aí eu repito, né, que teve um camarada que me perguntou: Tiago, mas tu não acha que o judiciário de Israel é criminoso? Né, ele é tão ruim quanto o judiciário de outros países do Ocidente? Eu concordei, claro, eu também acho isso. Eu só não acho que o outro lado é muito melhor. E a percepção dos palestinos é exatamente a mesma. E, cara, é o que eu tenho discutido com vocês. Ontem mesmo eu discuti isso com vocês e eu passei a minha visão sobre isso. De que era uma disputa de facções. Tanto é que eu coloco no título aqui, ó. Palestinos veem a briga de facções, veem briga de facções em Israel. De um lado, pró-Netanyahu, com extrema-direita, sionista, e do outro lado, contra o Netanyahu. São duas facções diferentes. Isso segundo os palestinos, e isso segundo uma percepção que eu próprio tenho sobre isso. Que eu antecipei com vocês. Quando eu vi essa matéria, eu falei, bom, eu vou levar, porque é exatamente isso que eu penso sobre esse caso. Tá? Trago ali a seguinte matéria: não é uma luta pela democracia, dizem palestinos sobre os protestos antigovernamentais em Israel. Isso significa que os palestinos estão apoiando o governo Netanyahu? Pelo amor de Deus, não, né? Os palestinos têm um medo enorme desse governo Netanyahu aí. Por quê? Porque a base, o medo no sentido de as piores esperanças possíveis em torno do que vai acontecer. Por quê? Porque a base é de extrema-direita sionista, que quer atropelar os palestinos e matar, assassinar os palestinos. Está a imagem meramente ilustrativa dos protestos, porque estamos falando sobre eles, e trago duas ideias para a discussão ali. A primeira delas é a seguinte: grupos palestinos não acreditam em uma luta pela democracia em Israel, mas sim em uma disputa entre as velhas e as novas elites. É uma visão com a qual eu concordo absolutamente. É como a gente vê aquela... democratas ou republicanos? É luta de facção nos Estados Unidos. Esse caso aí, setores liberais sionistas ou os sionistas proto-fascistas? Putz, nenhum, né, cara? São facções criminosas, que têm o mesmo objetivo. Para os palestinos não vai mudar nada, e é isso que eles dizem. Segundo ponto, as novas elites seriam representadas pela extrema-direita sionista. Existe um jogo de forças aí, entendeu? É como aquela coisa, né, que eu discuti várias vezes aqui no canal, faz um tempinho que eu não discuto. A galera do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, BlackRock, etc., todo esse pessoal, gestores de ativos graúdos aí, defendem moedas digitais, que vão escangalhar com a nossa privacidade. E criam vários problemas. De um outro lado, tem Elon Musk, Peter Thiel, defendendo criptomoeda e criticando moedas digitais. São interesses, entendeu? São interesses variados aí no meio. Isso quer dizer que eu vou fazer coro com Elon Musk, com Peter Thiel e tal, etc, etc. Não.
É disputa de facção criminosa. São altos interesses transnacionais. Esses caras roubam bilhões, né? Se a gente rouba pouco, o cara vai preso, né? Rouba um ladrão de galinha, né? Agora, quando tu rouba muito, tu vira um magnata, né? Inclusive é admirado. Então isso é disputa de facção. No caso de Israel, são setores políticos representantes de setores econômicos podres, lutando pelo poder. Agora, vá a gente aqui se posicionar, eu gosto mais dos liberais sionistas. Ah, não, eu gosto mais dos fascistas sionistas. Putz, cara, que isso. Não é o tipo de contradição que a gente tem que embarcar e torcer necessariamente por um lado. O importante é o desgaste de ambos os lados e talvez a emergência de uma força alternativa. Está aí o Ben-Gvir, que é um representante da extrema-direita sionista, proto-fascista israelense, e trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte: os grupos palestinos apontam uma disputa entre o sionismo liberal, que critica a reforma judicial proposta pelo Netanyahu, e o proto-fascismo sionista representado por Ben-Gvir e Smotrich, que está na base do governo Netanyahu. É isso que eu tenho falado aqui desde o início. Esses caras, partes do projeto desses caras, colidem com projetos do sionismo liberal, inclusive o projeto da OTAN. O que não vai fazer com que a gente tenha que torcer por esses caras aí. É um absurdo completo, tá? Um cidadão ser crítico da máquina de guerra de Israel e se posicionar ao lado do Ben-Gvir. Achar que o governo Netanyahu é um governo, como é que o pessoal botou, anti-imperialista, anti-globalista, cada um usa uma expressão diferente, não são a mesma coisa, né? Eu prefiro o termo anti-imperialismo. Não dá, porque são projetos de setores podres diferentes. Segundo ponto. Segundo esses mesmos grupos palestinos, o aparato jurídico israelense é anti-palestino e seguirá sendo mesmo com as reformas, de forma que os protestos não lhes dizem respeito. Eu fiquei feliz por encontrar essa matéria, porque ela acabou sintetizando de uma maneira bem mais clara e muito mais habilidosa coisas que eu penso e que eu apresentei de uma maneira, às vezes, né? Eu estou sempre reclamando de mim mesmo aqui, mas eu passei essa impressão para vocês, que era uma briga de facções. Ontem mesmo eu falei sobre isso com vocês, que não dá para, vou me posicionar aqui, olha, daqui a pouco o cara está fazendo coro com... O Netanyahu é a favor de levar à frente os acordos de Abraão, tá? Os acordos de Abraão são uma tentativa de consolidação de uma OTAN islâmica. Aí o cara daqui a pouco vai alçar o Netanyahu a uma figura de proa, anti-imperialista, pelo amor de Deus. Pior ainda é colocar o Ben-Gvir e o Smotrich nesse papel, né? Isso é que é o pior. Chegamos ao final do vídeo, né? Que é o momento urso da bunda caída, que é o momento de passar o chapéu. Para quem gosta, pode e quer apoiar o canal, né? Quem gosta do canal aí e pode apoiar através do boleto bancário ou cartão de crédito, através da plataforma Apoia-se, está aí o endereço do Apoia-se, o link está na descrição embaixo do vídeo. Pode apoiar pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que quiser, a chave Pix está na descrição embaixo do vídeo também. Pode ajudar com o valor que quiser, porque é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e com quanto quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. E o último ponto ali que eu trouxe, né, é a possibilidade de ajudar pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo e aí ajuda pelo YouTube aqui mesmo. Todas as formas são bem-vindas, agradeço a todos que apoiam, seja lá de que forma for financeiramente o canal, são vocês que mantêm esse trabalho funcionando todos os dias. Vou parando por aqui e tchau para vocês.